Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez gravando nos estúdios do Hipopótamo. Eu sou o João Ranum. E eu sou a Dani Textor. E antes da gente apresentar as convidadas de hoje, que inclusive foi uma luta para trazê-las aqui, a gente vai pedir para você se inscrever no canal, já ativar as notificações e seguir todo mundo que está aqui, que vai passar o @ aqui embaixo. E quando a gente foi gravar hoje, né, com as convidadas, a Dani falou assim, ó. Eu faço questão de apresentar elas. Então, vai lá. Toda vez eu que apresento. Normalmente é o João que apresenta. Hoje? Mas vamos lá. Vai lá, fica à vontade. Ó, então hoje nós temos doutora Lana Bezerra. Eu até estava falando pro João. Vocês já viram aqueles filmes que quando o soldado vai apresentar no castelo, ele pega uma carta assim, joga, que vai desenrolando? Esse é o currículo da Lana, que ela foi me falando, não para mais. Primeira de seu nome? Básico. Então, assim, basicamente a doutora Lana é médica, dermatologista pela UFG, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, pela UFG também, empresária e idealizadora do Instituto Vitalux e, o mais importante de tudo, mãe do Lucas e da Sofia, né? É um grande prazer estar aqui. Nossa, uma honra, viu? Muito bom, muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso de recebê-las. E a Sara. A Sara tem uma história, eu falei que ela é uma herança de família, quase, né, Sara? Verdade. Sara começou, então, há 6 anos na Gastrocenter com o Dr. Leônidas, né? Começou como secretária, depois, posteriormente, foi para auxiliar de consultório, tô certa? Correto. E depois passou como secretária e, por fim, assumiu essa grande missão aí de... Administradora. De administradora e gestora também da Clínica Vitalux, cursou processos gerenciais e há 8 meses está junto aí nesse desafio, né? Como gestora. Como gestora e é também mãe da Valentina. E dançarina nas horas vagas. Eu falei que eu ia falar isso. Fiquei sabendo que é um excelente dançarino, diga-se de passagem. TikToker. Boa noite, pessoal. Pra gente dar início ao nosso bate-papo, conta pra gente o que é a Vitalux, já começando a nossa conversa, porque falou, dona da Vitalux, acredito que a maioria das pessoas conhece, com toda certeza, né? Mas caso tenha minoria que não sabe onde é a clínica, o que vocês abordam lá, conta pra gente um pouquinho, Lana. Então, a Clínica Vitalux é uma clínica que aborda a parte de dermatologia, bem-estar e saúde. Foi um grande sonho que eu idealizei há mais ou menos 6 anos. Eu frequentei as maiores clínicas do Brasil e tentei pegar o interessante de cada clínica, e a parte tanto de experiência quanto a parte de arquitetura, e mesclar as coisas do meu jeito, né? Então, eu tentei chamar um arquiteto amigo, que é o William Hanna, junto com alguns colegas, e nós estabelecemos alguns objetivos e alguns planos ali, e fizemos a Vitalux, que é essa clínica com multiespecialidades, com realmente trazer um diferencial para o estado, né? E conta pra gente mais ou menos como que foi sua trajetória até você idealizar a Vitalux. Eu sei que você passou por muita coisa, realmente uma workaholic aí, que não tem medo de meter a cara no trabalho. E como é que surgiu essa ideia? Então, Dani, eu sempre trabalhei muito, assim, eu falo que eu não tive tanta inteligência emocional e profissional inicial, porque eu realmente trabalhei muito, trabalhei em hospitais públicos, né? No início, trabalhei em clínicas populares, trabalhei no Hospital da Polícia Militar. Durante muito tempo, trabalhava muito mesmo, né? Então, chegava a trabalhar 16 horas por dia. E aí, fui montando a minha clínica, que era na Digestive, junto com meu pai. Alugava lá umas 2 salas com ele. Fui trabalhando e fui formando minha clientela. E sempre trabalhei em torno de 16 horas por dia. Né? Então, assim, nessa época eu tinha um Instagram, mas não era uma coisa profissional, não tinha posicionamento de imagem. Então, eu trabalhei durante 10 anos de forma intensa, sem muita inteligência, no sentido de posicionamento. Né? Então, eu fiz uma clientela muito grande, porque eu atingi um público de A, B, C, justamente porque eu atuava em toda a área da cidade. Desde o setor da Aparecida, Goiânia, tudo que você imaginar, eu trabalhei. Então, realmente, eu trabalhei muito. E aí, aos poucos, fui formando uma clientela realmente fixa e grande quantidade de pacientes na minha clínica. Realmente consegui formar um patrimônio bom para pagar uma clínica, principalmente em plena pandemia, que foi o grande... E grávida, né? Então, foi uma grande dificuldade nessa época. Materiais de construção altíssimos, né? Uma clínica grande, 700 metros quadrados. Agora, nós vamos
pular para 1.000 metros quadrados também ampliação, né? Vai começar semana que vem. Então, nós estamos... realmente foi um projeto muito desafiador. Ninguém acredita. Nossa, a Alana é louca, né? Sozinha, né? Dermatologista, não vai ter ninguém de sócio. Abrir uma clínica diferente para Goiânia desse tamanho realmente é um desafio, foi um desafio. Mas, realmente, eu tive que me preparar financeiramente durante 6 anos, como eu te falei, para realmente montar uma estrutura diferenciada e ter realmente um suporte financeiro e bom. Sara, e aonde que entra você nessa história? Onde que entra Tudo, a Sara em nessa todo lugar. história? Em tudo. todos os cantos, né, doutora? A Sara eu falo que a Sara lá direita e esquerda. o braço direito e um pedaço do esquerdo, Um pedaço né? do esquerdo. Então, eu trabalhava com o pai da doutora Alain, doutor Leônidas, como secretária, e tive a oportunidade de estar vindo trabalhar com a doutora Alana, primeiro, para estar sendo... Auxiliar, né? substituindo uma das meninas que ia sair de licença maternidade. Tive a oportunidade, fui auxiliar, e surgiu a oportunidade de assumir o financeiro da doutora Alana, né? Foi ótimo, maravilhoso assumir essa parte aí com ela, sempre correndo atrás de aprendizados e sempre entregando a mais do que ela sempre estava pensando que eu estava entregando para ela. Baita responsabilidade, né? Muita. E aí muita. a gente vê a importância de você abraçar as oportunidades, né? Porque se Isso. fosse uma pessoa boba, vamos dizer, vai falar, não tenho qualificação para isso, não me sinto pronta. Não, a Sara sempre falou assim, o nome dela é pronto. Mesmo ela não sabendo, ela vai lá atrás, ela procura. Realmente, assim, é uma pessoa diferenciada porque eu fiz questão de ela crescer junto comigo, porque ela sempre me entregou muito mais do que eu pedia, né? E é uma pessoa que eu tenho extremamente confiança, eu acho que faz total diferença ter para você crescer em equipe, ter realmente uma equipe boa que você tenha confiança. Uma pessoa que tem cartão de crédito, tudo meu é dela, eu nem sei, nem sei mais minhas coisas. Ela que sabe tudo, sabe onde está isso, pega meu cartão. Então, realmente, foi primordial para o meu crescimento ter uma equipe boa que desse todo esse suporte, né? E como é que você faz para montar essa equipe? Tem alguns critérios que você utiliza? Como é que João, você começou? Então, assim, foi um desafio porque eu até então era médica, não tive formação empresarial, de gestão. Eu me virei de um dia para o outro empresária. Você imagina, eu tinha uma clínica, 2 salas, 3 funcionárias praticamente, e de repente eu pulei para a clínica lá e vou ter 20 e poucos funcionários, você imagina. Então, no início foi um desafio enorme, porque eu não conhecia grande parte desses funcionários, eles foram recrutados por uma equipe de RH que eu tive que contratar. Muitos não tinham um alinhamento baseado nos meus princípios. Tive que realmente trocar ao longo dessa jornada aí de 10 meses aí. Só que hoje, o que eu contrato? A minha visão hoje? Lógico que eu tenho auxílio também de profissionais para me ajudar, mas hoje eu vejo muito assim, às vezes não a parte de currículo e técnica, mas pessoas que são dispostas e sorridentes. Então, eu contrato sempre um sorriso. Pessoas sorridentes e que são disponíveis, eu acho que tem essa sede de crescimento, então eu tento contratar baseado nisso, não só questão realmente técnica, não, porque eu acho que isso aí você forma, né? Mas pessoas leais, pessoas com bons princípios, isso é difícil, viu? Não é fácil. Sara, qual que você acha que foi o seu diferencial? Por que o Lando escolheu? Já te conhecia, trabalhava pro seu pai, mas assim, o que você fala assim, não, foi isso aqui que me colocou lá dentro? Boa, né? Boa Lealdade. pergunta. Eu falo Lealdade. 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 É o meu principal, lealdade. Isso é verdade. Eu acho que é um dos primeiros passos, né? O resto a gente consegue correr atrás, né? Sim. Se a pessoa é leal, disposta, igual você falou, o sorriso, né? Sempre tá de bom humor, motivada a aprender, a correr atrás, isso é fantástico, né? Sim. E como é que foi, Sara, assim, você teve que ter, obviamente, encarar uma qualificação técnica para entrar num projeto dessa magnitude, né? O que você viu de desafios, assim, além de ter que ter uma nova qualificação, entrar para uma área que ainda não era bem a sua, o que você teve que estudar, o que você encara, assim, como princípios fundamentais na administração e na gestão de uma clínica, da base? Da base, né? Sempre ter ali, quando eu passei a trabalhar com a doutora Lana na área financeira, tive o Aurélio do meu lado. Nossa, ele foi um professor e tanto. Conta né? quem é o Aurélio pro O Aurélio, ele simplesmente é uma pessoa maravilhosa, conhece toda a estrutura da área financeira, Ele é estrutura toda a sua empresa. Quem não conhece... Ele é um gestor financeiro, ele já foi um dos sócios da Alex Star, né? E ele realmente sofreu uma falência e cresceu realmente novamente. Ele é esposo da Michelle, que é um dos donos da Fast Escova hoje, que é uma das maiores franquias que cresce no Brasil, né? No Brasil. Então, é realmente um cara diferenciado.
deu todo o suporte e permitiu que a gente crescesse. Então, ele que fez o mapeamento do negócio. Então, eu falo que o Aurélio hoje foi uma das pessoas mais importantes da minha vida para eu dar um passo além do que eu imaginava, porque a gente não tem essa noção, né? Do mapeamento do negócio, o que a gente pode ganhar mais, o que a gente pode desenvolver. Então, o Aurélio, ele fez uma leitura do meu negócio. Né? Lana, você ganha isso aqui. Quais são as unidades de negócio? Isso. Então, ele pontuou todas as partes interessantes. Também descartou o que eu ganho, que eu gasto mais. Então, foi um projeto que nós fizemos durante 3 meses. Nós projetamos aí os gastos, o próprio depreciação de materiais, de máquinas. Então, ele fez toda uma leitura do negócio. E isso me deixou mais calma para eu poder crescer e poder crescer mais ainda. Porque até então, eu falei, nossa, e aí, né? Quanto que eu vou gastar? Mas isso antes de crescer, fundar a clínica. antes de eu passar para a clínica nova. Ah, tá. Isso é interessante porque mostra para nós que você também, por mais que arriscou, você foi muito inteligente, né? Sim, você contratou sempre pessoas que sabiam mais, né? Com certeza. Conta e, mais assim, pra gente. Fora as peças que a gente vê na frente, né, na linha de frente, quem que vocês acham assim peça fundamental no background de uma empresa? Por exemplo, um gestor financeiro, você acabou de falar que é fundamental, consultor de imagem, talvez. O que vocês pontuam como essencial na fundação mesmo? Então, você acabou de falar, gestão de pessoas, gente, é uma das coisas mais difíceis, assim, que eu tive mais dificuldade, foi minha dificuldade maior, foi lidar e ser líder. A gente, às vezes, é treinado a trabalhar, a ser um bom dermatologista, mas a gente não sabe liderar, às vezes não sabe incentivar a equipe. Isso é uma grande dificuldade e eu estou aprendendo ainda. Eu falo que eu não sei. Estou aprendendo. É um desafio todo dia para mim. Mas uma das coisas mais importantes, realmente, um gestor financeiro, eu acho que é importantíssimo para você ter uma leitura do seu negócio, ter uma organização financeira e poder crescer ou investir de acordo com o que você acha que é mais lucrativo no negócio. Um gestor de pessoas, para um RH, né, uma equipe forte de RH, para você recrutar pessoas específicas e realmente certas para cada setor. Né? E eu acho... E uma equipe boa, médica, que você faça um esquema de parcerias, né? E você fortaleça. Eu acho que a medicina hoje é realmente um mercado muito amplo, né? Tem muitos profissionais. E a tendência hoje é realmente formar grupos fortes, com pessoas realmente fortes, para fortalecer mesmo o setor, assim, a clínica ou as pessoas, né? Então, o que faz em São Paulo, Rio de Janeiro, são essas clínicas grandes, realmente, que tem pessoas importantes, boas, naquele segmento, e que se elas se unem para realmente fazer a coisa acontecer. Né? Então, isso foi uma grande coisa, que é chamar, por exemplo, a parte da ginecologia, né? Da nutrologia. Né? E nós estamos agora ampliando justamente para fortalecer mais essa parte, a parte de transplante capilar também, que vem aí forte. Então, estou pensando isso na clínica. E a ampliação vai ser não só de espaço físico, mas então desse corpo clínico total. Nós vamos ampliar mais 300, quase 400 metros quadrados ali. Gente. Você precisa de ortopedista? Ao infinito e além. Ao infinito e além. É isso aí. E eu tenho certeza que você não aprendeu isso na faculdade, né? Não. Então, não aprendi. Isso acho que é um pouco de mim desde criança, né? Esse pensamento louco, né? Eu sempre sonhei grande e sempre fui muito disciplinada e focada no que eu quero, né? Então, eu acho que desde pequena eu tive... eu estabeleci metas e eu nunca saí dessas metas. Então, assim, eu quero fazer mestrado, vou lá e faço. E onde foi que virou a chave, assim, falou assim, eu não quero o caminho tradicional? O que você fala, assim, que a gente coloca como a gente fala, ponto de inflexão? São pequenas situações da nossa vida que fazem a gente virar tudo, sabe? Então, teve algum, assim, que você lembra que você pode falar? Eu vou falar, assim, porque eu vim de famílias de médicos, né? Que são, assim, na verdade, a gente são gerações totalmente diferentes, né? São gerações que trabalhavam muito, falavam assim, olha, são 10 anos para você formar um consultório. E eu vi o sofrimento que eram esses profissionais, né? De formar um consultório, de crescer. E, se bem que aqui na época o mercado era mais fácil. Hoje existe um mercado muito mais prostituído, né? Hoje a mídia social te permite crescer de forma muito mais rápida, né? E muito mais consistente do que antigamente. Então, eu acho que eu comecei a ver pessoas muito novas, que às vezes formaram antes de mim fora, assim, por exemplo, em São Paulo, alguns colegas meus, que às vezes formaram antes de mim e que cresceram muito rápido. Falei, gente, peraí. Então, o mercado mudou, o mundo mudou.
Às vezes a medicina ainda, o pessoal, a geração ainda é um pouco retrógrada nesse sentido. E às vezes não aceitam tanto, né? A gente acaba sofrendo um pouco de apedrejada por conta disso, mas a medicina mudou também, né? O mundo mudou, as pessoas ficam mais conectadas à internet. Então, ali é um mercado enorme para você crescer e para você expandir rápido, né? Então, você tem que realmente entregar resultados, ser um bom médico, porque isso não... Se você não realmente entregar resultado, isso não é consistente, esse crescimento. Mas as mídias, elas permitem que você cresça rápido, né? E de forma muito ampla, né? Disseminada. Eu falo para todo mundo que não é mais uma rede social, né? Hoje é uma rede de anúncios. Sim. E o médico, querendo ou não, ele compete entre si para aparecer mais. Então, aquele médico que aparece mais, ele vai sobressair no mercado porque ele é mais visualizado. E aí, igual você falou, muito importante, a gente manter a coerência, né? A gente sempre entregar aquilo que a gente se propõe a fazer, porque senão vira charlatão. Entregar a medicina de qualidade, isso é obrigação. É obrigação, gente, hoje. Não tem como, porque com esse mercado realmente com muitos profissionais no mercado, então, se você não realmente entregar um resultado bom, não sustenta, você não consegue. Você pode até, no início, você... se destacar, mas depois não se sustenta. Você começou empreendendo nas redes sociais antes da clínica? Antes da clínica, eu já tinha essa rede social. Antigamente, eu era assim, meus chefes de dermatologia falavam assim, é um absurdo. Um médico envolver com Instagram, isso é coisa de blogueira. Então, na residência você já funcionava? Na residência, eu fui motivo de exemplo. Eu falava assim, não faço que nem a Lana. Porque isso não é coisa de dermato, isso não é coisa de médico, sério. A menina fez residência, fez mestrado, doutorado. É ridículo ela fazendo esse papel de Instagram. Instagram é coisa de médico. E hoje, o que eles falam? E hoje eu vejo eles no Instagram. Eu falei, gente, como é que o mundo dá a volta, né? Então, nada como um dia atrás do outro, né? Eu ouvi uma coisa muito bacana, quem falou foi a Patrícia Leite, aquela cirurgiã plástica. Ela estava dando uma entrevista sobre clínicas de alta performance e ela falou uma coisa que eu achei muito verdadeira, que a medicina, ela não mudou, mas o mercado mudou. A medicina, ela continua alopática, patriarcal e sacerdócia. Então, a gente tem que dar, porque é minha obrigação cuidar de vidas, eu não posso cobrar por isso. Então, a gente não sabe vender, né? Totalmente patriarcal / machista, que tem ainda profissões que são, né? Ortopedia só pela força física, mas tem uma mulher na residência do João. Ortopedia não é força, é jeito de fazer força. Isso. E a própria a GO também está mudando muito, né? Antes as mulheres não queriam ir porque era homem, ou enfim. E a parte de alopatia. Né? A gente hoje está entregando outras coisas além só de medicamentos, ou enfim, as pessoas estão procurando, as pessoas estão... Terapias mais alternativas também. Exatamente, naturais. As pessoas estão mudando. Só que o mercado de trabalho mudou muito e a gente não mudou. O próprio nosso Código de Ética Médica e até mesmo o CODAME, que né, regulariza e que dita as regras das nossas mídias sociais, da maneira como a gente pode usar, é completamente arcaico. Né? A gente... foi feito por pessoas que não utilizam as redes sociais como uma ferramenta de trabalho. E como o mercado mudou, a gente tem que acompanhar. E nós, médicos, ficamos muito aquém do mercado que está aí crescendo, que é dos dentistas, dos biomédicos, não médicos. E aí, realmente, é um mercado que fica muito desvantajoso para a gente, por exemplo, dermatologia. Assim, tinha que, pelo menos, estabelecer uma igualdade, né, de marketing. Porque, por exemplo, os dentistas... colocar antes e depois, com maquiagem, com luz diferente, e nós não podemos colocar nada. Então, acaba que a população fica maçante esse marketing. Uma hora fala assim, mas doutora, você faz isso porque eu só vejo... E assim, e acaba que eles realmente vão conquistando mais o mercado, porque tem um marketing muito mais agressivo, né? E muito mais, assim, muito mais, como se diz... engajam muito mais, porque antes e depois... isso realmente, o público leigo chama muito mais atenção. Eu falo muito aqui, para todo mundo. As pessoas que tentam gerir as regras das redes sociais são pessoas que não sabem como utilizar as ferramentas. Inclusive, saiu esses dias um PDF dos bons costumes das redes sociais para os médicos. Aí eu fiquei curioso para ver quem foi que escreveu. Aí entrei no perfil dela, ela tinha 240 seguidores e seguia 1.000 pessoas. Ou seja, nem ela sabe como funciona, né? Tipo assim, não tinha um posicionamento profissional, não tinha nada. Aí as pessoas perguntaram, então como é que vocês fazem? Eu sou curto e grosso. Faz. O dia que você recebeu a notificação do CFM, você fala assim, beleza, não vou fazer mais não.
Aí depois você espera uma semana e faz de novo. Porque Cara. não tem jeito, não adianta. Igual você falou, é uma competição. E assim, hoje eu estou estudando formas de você tentar melhorar o posicionamento sem ficar postando foto, né? Óbvio, que envolva pacientes, porque realmente pode dar problema, já deu para mim. Isso sim. Mas assim, é tentar melhorar assim, o posicionamento como marca, realmente tentar aparecer um pouco mais. Então, gente, acaba que a medicina, as redes sociais mudou um pouco, né? Então, hoje em dia, as pessoas gostam de seguir porque gostam de ver a marca da sua roupa, gostam de ver que você veste, gosta de acompanhar, às vezes, sua vida pessoal. Então, realmente, você vira, às vezes, uma marca e você tem que postar um pouco ali, mesmo que não faça parte. Então, e o tanto que isso é importante, né? Você acaba envolvendo a sua vida pessoal, porque as pessoas querem ver isso. Então, assim, reforça pra gente o quanto é importante isso, o quanto faz diferença na construção de uma marca. Sim. Primeiro, eu acho que você tem que ter autenticidade, né? Você tem que ser aquilo que você é e não, assim, copiar pessoas, né? Que eu vejo muita gente, assim, meninas novas, Ilana, o que você faz? Eu vou fazer igual. Eu falo, gente, não é fazer igual. Eu posto o que eu sou. Eu não vou ficar postando um monte de coisa de roupa, porque eu não sou tão ligada assim. Eu gosto, mas não fico postando. Né? Mas tem que ser autêntico, porque aí você torna-se consistente. Né? Então, você tem autenticidade. Eu acho que uma coisa você tem que mesclar algumas coisas pessoais, assim, para mostrar proximidade, conexão. Pessoas conectam com pessoas, né? Então, eu falo, às vezes, tem Instagrams, assim, que eu vejo de profissionais lindos, mas parece um catálogo de venda. Então, é uma coisa fria, né? Que é feita, às vezes, só por equipe de marketing. Você vê que não tem dedo nada do médico. Então, eu acho que se você quer engajar, quer aparecer e crescer, eu acho que você tem que ter o seu dedo lá. Você tem que postar, você tem que aprender a gostar. Perguntar para mim, você gosta? Gente, eu odiava mexer no Instagram, eu odiava. Eu fazia realmente e eu comecei a gostar, sabe? Mas eu não faço muita coisa assim. Eu não faço muita produção. Eu já posto rapidinho ali, na hora. Porque se eu for parar para depois produzir, não produz, gente. É melhor feito ali do que não feito. Então, às vezes tem algum errinho, mas vai. Então, fica de acordo com o meu dia a dia. Na correria, eu posto ali, às vezes, em 1 minuto, ali, rapidinho, posto. Então, eu tento sempre postar alguma coisa no meu dia no Stories. Faço um pouquinho mais de rios. Eu tento fazer vídeo. Não é fácil também. Eu não tenho essa dificuldade, essa facilidade toda com vídeo. Mas eu tento. Você dá mais ou menos um peso, então, importante para a rede social pelo seu sucesso? Você acha que seu sucesso foi conquistado? Com certeza. Eu acho que meu sucesso... Lógico, eu trabalhei muito para isso, né? Não é só rede social, mas, nossa, agregou muito profissionalmente a mim. Assim, tanto é que, assim, hoje eu tenho, por exemplo, pacientes de fora do país, famosas, porque me viram na rede social. Por exemplo, Vanessa Giacomo, Mônica Fradique, né? Ver a Gabi Spanik aqui. A Gabi é amiga da Vanessa Giacomo. Então, todo mundo eu fico exposta no Brasil e isso é legal, porque acaba que não fica o eixo Rio-São Paulo, agora está virando o eixo Goiânia, então eu fico muito lisonjeada, né, por isso. Legal. E a gente ainda vê colegas criticando as redes sociais, né? Como é que pode, né? Mas vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Não tem outro jeito. E, Sara, outra coisa que eu queria perguntar para vocês é a importância de ter um sistema para o gerenciamento de uma clínica. Eu sei que vocês usam, né, um determinado sistema na clínica hoje. Vocês têm, assim, controle sobre tudo, sobre, enfim... tanto financeiro quanto produtos que têm um volume alto dentro da clínica. Isso é realmente essencial ou dá para fazer isso de alguma outra forma? É muito importante, né? Ter um sistema que te atenda de ponta a ponta, desde a entrada de um paciente com formulários, né? Com prescrições e até o estoque mesmo. Mas ficamos ainda refém da mão de obra, né? Da pessoa de alimentar o sistema. Se você não tiver uma equipe formada para alimentar o seu sistema da forma que você precisa, o seu sistema não vai valer nada. Você pode investir rios de dinheiro num sistema, ele pode ser o melhor do mundo, mas você ainda depende da mão de obra. E para isso existe um treinamento da equipe para acessar... Treinamento exaustivo, porque não basta ser só treinamento, realmente pessoas dispostas. Aí troca... Tem que treinar novamente. Tudo de novo. E isso é importante, assim, para vocês também identificarem furos, né? Dentro da... Igual você falou lá na imersão, se a secretária não atendeu o telefone, aqui está o erro. Aí a gente está agora com um sistema que é um sistema de WhatsApp, que é o Guru.
que nós estamos ainda investigando se tem outros melhores para fazer o sistema de... A gente está querendo fechar todas as pontas, né? Todos os elos mesmo da clínica, Tanto a amarrar parte tudo, de né? captação de pacientes, quanto a parte também de pós-venda, quanto a Sim. parte de dar um suporte para aqueles pacientes, por exemplo, paciente que fez Botox hoje. Então, daqui 4 meses, esse sistema ser inteligente ao ponto de entrar em contato com você e falar assim, ó, vamos refazer essa Botox? Entendeu? Você não perder aquele paciente. Então, a gente está procurando sistemas que consigam fazer a venda e pós-venda de forma mais redonda, assim, sabe? Não é fácil. Qual pensidade mais importante ali? Porque eu vejo que muitos colegas não entendem a importância desse pós-venda, igual você falou. Daqui uns 3, 4 meses, temos que identificar que aquele cliente deu uma desaparecida, tentar puxar ele. Gente, é tudo. Porque, assim, eu acho que é muito mais fácil você ter aquele paciente que você já conquistou, que ele é um paciente seu, do que você conquistar novos pacientes. Você gasta muito menos, né? Exatamente. E é importante isso. E hoje em dia eu estou criando equipes diferentes para venda no momento, equipes diferentes para pós-venda, ou seja, não fechou agora essa equipe. Então, eu criar competições dentro da própria clínica na parte de atendimento. Então, hoje eu tenho uma equipe que te manda mensagem para o paciente, fez o procedimento, ela está empenhada de mandar uma orientação para você no WhatsApp, se as orientações são essa. No dia seguinte, ela também tem a preocupação, e aí, está tudo bem? Tem alguma dúvida? Então, esse é uma parte do equipe. Outra equipe aquele paciente que não fechou, ela ligar depois de um tempo, daqui uns 20 dias, ligar, e aí, tudo bem? Por que não fechou? Que tem alguma dúvida? Como é que essa forma de pagamento fica melhor? E também outra equipe que vai te resgatar, que é o recall. Vai te resgatar depois de algum tempo, já que você fez o Botox há quanto tempo, ou outra forma, alguma coisa, e te resgatar para, chegou o momento, você quer fazer novamente? Beleza. Então, e oferecer condições especiais àqueles pacientes que têm uma conexão maior, que têm a fidelidade maior. Legal. Né? Interessante, né? Mais ou menos é o que uma loja de carro faz. Sim. Sim. E nós, médicos, não fazíamos, né? Agora está fazendo. Não fazia. Mas eu É ter vejo... um comercial mesmo ativo, né? Justamente. É isso que eu ia te perguntar. Eu vejo tanto que os colegas tradicionais, eu falo porque eu venho de uma especialidade tradicional, falam, mas a dermato é mais fácil. A cirurgião plástico é mais fácil. Não. Quem fala isso pra mim? Não, gente, o sistema de venda, ele se adapta a qualquer setor. Não existe, porque é setor de estética. Não, todo ele se adapta a tudo, né? São vendas, tudo é venda, tudo é pessoas, relacionamento de pessoas. Então, não tem nada a ver com especialidade, com uma área. Você pode estabelecer isso para qualquer área, por exemplo, vascular, né? Ou ortopedia, ou ginecologia, reprodução humana, enfim. Tudo isso você pode fazer, mas de forma adaptada a cada área. Eu achei interessante justamente isso aí. O momento que essas outras especialidades abriram os olhos para essa nem nova, digamos, né? Para o jeito certo de atender o cliente, vai virar a chave. Porque é muito, talvez, mais fácil uma emergência a gente saber fidelizar um cliente. Por exemplo, um cara quebrou a perna, ele precisa operar com mais urgência do que um cara fazer um botox. Né? Sim, então, sim. a gente conseguiria justamente implementar essa metodologia de Experiência também, né? Você imagina aquele paciente chegou lá todo desesperado, você oferecer Abraçar um conforto, ele. abraçar, você pegar a mão, tocar naquele paciente, ele nunca mais vai te esquecer, porque se você encontrou ele num momento fragilizado, Concordo. muito diferente do que o paciente meu, que está bem, que está ali e está exigindo muito mais do Muito que aquele mais. paciente que está fragilizado, que está sofrendo, está com dor. Então, eu acho que é muito mais fácil esses setores aí, porque é um paciente que já está debilitado, né? Já tá E tem alguém que você fala assim, que você modulou, ou algum modelo que você pegou para você aprender a essas técnicas de vendas? Então, eu sigo vários gestores, né? O Marco Marques, que é daqui do estado de Goiás, o grupo G4 de gestores, né? Eu sempre procuro seguir esses grandes empresários, assim, para me inspirar. E a parte de vendas também. Então, eu procuro... Nós fizemos vários cursos que não é da medicina, que eu acho que eu aprendi muito mais. E ter essa visão empresarial mesmo da coisa. A questão comercial da coisa. Que você começa a profissionalizar o negócio, né? De tornar a coisa mais rentável, mais lucrativa e mais produtiva. Né? Porque, às vezes, a gente fica lá horas e horas no consultório e não tem produção. Então, o que a gente pode fazer isso? Então, a gente tem que ter essa visão de empresário justamente para a gente otimizar tudo. E hoje a Alana é mais empresária ou mais médica? Eu acho que ainda sou ainda muito médica, vou te falar a verdade. Eu estou aprendendo. Não precisa separar, né? Mas só para as perguntinhas, só para... Então, eu tenho 9 meses de clínica. Aliás, mês que vem nós vamos fazer 1 ano. Mês que vem nós vamos fazer um ano de clínica. Vai ser uma festa de arromba, viu? Estão todos convidados.
Vamos ter presenças ilustres lá. Então, eu tenho há 11 meses que eu sou empresária, né? Que eu aprendi a ser empresária. Mas eu tenho muita coisa a aprender, tenho muita coisa para realmente me modificar ainda. Ainda sou mais médica do que empresária. Não, O conhecimento técnico, a gente aprende, né, na faculdade. Mas, assim, essa parte de visão além, isso é muito pessoal. Igual você falou, desde criança eu já fui muito inquieta, já pensei muito além. Mas esses cursos nos abrem muito a cabeça, né? Um curso de marketing digital hoje para médico é uma coisa essencial. Um curso de gestão financeira que seja. Importantíssimo. Sim, Às vezes não que você faça aquilo ali, mas você tem que ter noção para você poder orientar aquelas pessoas que estão ali. Então, por exemplo, você já fez curso de marketing? Fiz. Eu atuo... Não, eu faço o básico, mas eu pelo menos tenho uma ideia, uma noção, fazer, o que eu quero, isso, porque aí fica do meu jeito. Mas se você não sabe de nada, eu acho você acaba não tem como você pedir. Paga alguém para fazer, mesmo que você pague, você tem que saber cobrar. É do meu jeito, tem que ser do meu jeito. É isso que eu falo, eu acho que é muito adaptar importante o seu jeito, fazer fica uma coisa parecida com o seu jeito. Com a não sua essência, com a sua né? essência. Exatamente. Acho imprescindível que a gente faça. Não digo o melhor curso para você tornar, por exemplo, sei lá, um curso de marketing completo. Não, mas você fez o básico para você entender e, principalmente, eu acho, para você saber cobrar. Porque, por exemplo, não existe uma faculdade de empreendedorismo. Se você entra de cara, você vai cair na lábia de um monte de gente. Porque o médico talvez é uma das empresas mais fáceis que tem. Para marketing, para venda de imóvel, de carro. Seguro, então, né? Seguro de vida, seguro de carro, tudo. Não, e a gente precisa também conhecer todas as etapas. Eu tenho um amigo que o pai dele era dono de um posto. Quando ele completou 18 anos, ele falou, não, pai, seguinte, a partir de hoje eu quero gerenciar o posto. Aí ele falou, não, tudo bem, mas você vai começar de frentista. Então, ele foi de frentista, depois para administrador, foi para a loja, foi para a gerência. Então, assim, ele foi subindo, né? Ele conhece todas as etapas. Porque para você cobrar de alguém, você precisa conhecer todas as etapas. A gente foi desde faxineira, que é o quê? Severino. Já passamos só apuros, né, doutora? Vários. Então, assim, eu acho que você tem que realmente conhecer todas as etapas justamente para você entender da alma do seu negócio, né? Então, você tem que ter uma noção mesmo até para poder gerir melhor, né? Exatamente. E agora entrando numa coisa que a gente já viu, que a sintonia de vocês, da equipe, ela é muito refinada. Então, Sara, fala pra gente a importância que vocês veem do trabalho em equipe e de como cativar, de como manter essa equipe motivada, unida. Fala pra gente. Bom, o trabalho em equipe é essencial, né? Porque não adianta só a recepção fazer ali um atendimento bem feito se a menina do telefone vai te atender mal, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter essa equipe toda formada, toda alinhada, para dar um atendimento do início ao fim perfeito, né? Que tenha aquela experiência dentro da clínica, dentro do ambiente onde que ele está entrando, perfeito, né? Que ele saia, indique e retorne, né? Não esteja lá somente naquele momento. Para ter uma equipe alinhada, é um pouquinho difícil, é árduo o trabalho, não é fácil. A parte mais difícil, viu? A parte mais difícil do negócio é a gente formar mesmo. A mão de obra hoje está muito difícil no mercado. Muito. Não é emprego, é falta de mão de obra mesmo. Pessoas qualificadas e pessoas que estão querendo entregar mais, né? Não só aquilo que ela foi realmente contratada para ser feito. Hoje, se você pedir para um funcionário ficar um pouquinho mais, ele já começa... né? A espanar. E você acha que isso foi agravado pela pandemia? Não. Acho que a geração. Não. Eu acho que são pessoas que elas são menos... elas não aguentam tanto mais exigências, elas saem por qualquer coisinha, elas choram com qualquer pressão. Eu acho que é uma geração nova mais difícil de lidar e não estão acostumadas com regras e disciplina. Fazer isso. Ai, nossa, mas como assim? Eu tenho que usar um sapato fechado? Eu não quero. Então, assim, tudo vira assim, uma tensão. Então, assim, não é fácil, ainda mais com um ambiente que tem muitas mulheres. Você tem que ter o maior jeito de falar, porque, às vezes, assim, é uma geração mais delicada no sentido de falar e de você determinar regras. Eu acho muito legal um conceito que fala que o nosso limiar de percepção de sofrimento, ele vem diminuindo cada vez mais. Então, o que antes vocês eram, né, as nossas gerações anteriores, até nossos pais mesmo, poderiam ser chamados para ir para a guerra, e eles tinham que encarar aquilo ali, eles não podiam... Hoje, né, como se diz na pandemia, pediu para ficar no sofá e as pessoas reclamavam. Então, não vejo só como as gerações, mas sim as pessoas, com o decorrer dos anos,
foram diminuindo, porque os prazeres estão cada vez mais fáceis, mais rápidos, e é um conceito que existe do reservatório de dopamina, né? A dopamina, que é o nosso hormônio ali do prazer, das sensações, ela tá viciante porque a gente tem prazeres muito facilmente. E outra coisa que você falou realmente foi de alinhar ali, que é muito difícil. Vocês têm alguma coisa que faz para manter esses funcionários motivados, seja financeiramente, metas de vendas? Como é que funciona? A gente tem tudo um pouco, né? De tudo um pouco. A gente tem o convênio, a gente tem a Unimed para todos eles. A gente tenta gerar salários emocionais, né? Ao invés de salários mesmo. E a equipe mais qualificada diretamente nas vendas, elas têm percentual também na execução dos procedimentos. Então, equipe de venda. Então, se a parte corporal, ela indica alguma coisa para eu fazer, parte de procedimento, elas também ganham, entendeu? Então, é o ganha-ganha. Ganha-ganha. Então, ali, todo mundo... a intenção é que todo mundo se forme em vendas, todo mundo consiga vender. Porque aí todo mundo ganha. O do capilar vem da parte do laser, o pessoal do laser vem da parte capilar corporal, porque você vai olhar o paciente como um todo, né? E um ajudando o outro, e aí as coisas acontecem. Então, a intenção é realmente aumentar o faturamento da clínica e todo mundo participar ativamente disso. Porque profissional, gente, não tem como. Hoje em dia, funcionário tem salários fixos e você achar que você vai crescer. Não vai. Muito difícil, né? Muito difícil. Ainda mais se o funcionário está ali, não tiver metas e não tiver uma perspectiva de crescimento, ninguém quer realmente ali vestir a camisa da empresa. Perspectiva de crescimento dentro da clínica. Da clínica, por exemplo. Então, tem meninas que começaram na recepção, estão agora me auxiliando e agora estão na parte do corporal. Então, eu tento formar equipes ali dentro e investir. Então, por exemplo, a Vitória, que é uma das meninas assistentes, começou no início, agora eu estou pagando para ela fazer um curso de transplante capilar, ali para ajudar na parte de transplante capilar. Então, as meninas, eu tento... A Tatiane agora foi para São Paulo fazer curso de fotona, já o segundo curso dela de fotona, que é um laser mais conhecido. Então, eu estou procurando sempre investir na equipe, né, em treinamento, porque não tem como. A gente não cresce sozinho, né? Se não tiver uma equipe boa, realmente seria impossível, né? Trabalho em equipe é tudo, né? É tudo. E outra coisa que você falou foi sobre a maneira de como falar, que é muito importante. Outro dado que a gente tem aqui, 2% da nossa comunicação é feita por palavras, 30% é feita por gestos. Não verbais e quase 50% por atitudes. E o que eu vejo muito? Que a sua paixão, Lana, pelo que você faz, contagia, isso é motivacional para todos os funcionários, para todo mundo que está ali dentro, né? Então, a gente vê, assim, sua sede por crescer. Cara, você tem filho, são 8h30 da noite, você está aqui, né, falando sobre a importância de um branding, de uma clínica de alta performance, e isso reflete, não tem como não motivar os funcionários, né? Acho que muito do seu sucesso também é por causa dessa paixão. Sim. Tô errada, Sara? Não. Acabo contagiando todo Super mundo. certa. Então, quem fica perto de mim, nossa, doutora, eu tô ficando meio que workaholic aí junto, mas isso é realmente contagiante, porque ver a pessoa ali ver que ali não é fácil, ver que eu cresci, às vezes ganho mais, porque também eu empenho muito, às vezes eu durmo lá praticamente, como lá praticamente, então minha vida é uma dedicação intensa. Agora tá comendo? Porque antes nem comia. Nem comia, né? Elas preparam um almoço para mim, então, mas realmente ainda eu me dedico muito à clínica, justamente porque está um projeto em expansão, né? Não quero que assim, realmente eu me sacrifique tanto, né, nos próximos anos, mas a gente tem aí da segunda unidade, que em breve, né? Já comprei até a área. Então, como diz, é o infinito e além. E até aqui nós falamos muito das partes boas e das difíceis. Qual foi um desafio que você teve assim, que você fala, nossa, esse aqui quase que eu abandonei tudo por conta dessa situação? Teve algum? Nossa, várias. Eu acho assim, uma das coisas que eu tive mais dificuldade, assim, que eu chorava à noite, foi questão de gestão de pessoas, gente. Não é fácil, porque às vezes você forma um sonho ali, de repente a pessoa te deixa na mão, ou a pessoa não tem um comportamento adequado, ou age de forma não adequada, você se decepciona. Então, foi uma das coisas mais difíceis e mais decepcionantes. Você colocaria essa como a maior dificuldade? Questão de pessoas, nossa. E, assim, você realmente tem uma inteligência emocional para lidar com as pessoas. Eu ainda, assim, eu estou tentando aprender a lidar e tentar conversar com uma pessoa de forma muito calma
e não estourar, ou falar assim, pelo amor de Deus, como é que, né? Tem coisas absurdas que acontecem. Falo, nossa, como é que a pessoa fez um negócio desse? Você sabe que eu achei muito interessante? Foi exatamente Respirar. isso que você falou. Oferecer um plano de carreira. Porque fazendo aqui, talvez, um pouco o advogado do diabo, só para lançar um pouquinho de polêmica, eu entendo o lado também do funcionário. Porque pensa, uma situação... eu sempre gosto de colocar esse exemplo. Nós, médicos, queremos um plano de carreira. Os funcionários também querem. E muitas das vezes, uma secretária, por exemplo, aquilo ali é só passageiro. Porque a garantia de sucesso dela é cursar uma faculdade. Geralmente ela faz direito à noite, ela faz uma enfermagem, estou mentindo? É. E aí aquela parte dela do trabalho é só para completar uma renda. E isso nós estamos tentando isso. Se são pessoas boas, a gente tenta colocar lá na clínica mesmo. Não, por exemplo, uma está terminando fisioterapia, beleza? Pessoa boa, honesta, empreendedora, assim, boa no sentido de iniciativa. Vamos ajudar? Vamos. Legal. Então, eu tento fazer isso porque eu tento sempre dar a primeira coisa, a oportunidade para a equipe. Primeira coisa. Mas eu não tenho muita qualificação. Não, mas vamos formar. Entendeu? Então, eu tento sempre, às vezes, a Sara fala assim, nossa, doutora, não, vamos tentar. Mesmo que ela não tiver perfil, vamos tentar. Vamos ver se ela tem um perfil, vamos ver se ela agarra essa oportunidade. Legal. E aí, tem gente que realmente não vai ter essa oportunidade de garra, não tem como, gente. Às vezes, tem pessoas, você vê que não tem a qualificação, mas tem garra, tem, como diz, sangue no olho. Essas pessoas, você vale a pena investir, porque ela vai crescer, ela vai ser o que ela quiser. Só que tem gente que é parado, passivo, não gosta não gosta de aprender. Não adianta da oportunidade. Então, acho que essas pessoas aí, realmente, eu corre com elas. E o RH, eles têm uma maneira de traçar um perfil antes de contratar um funcionário? Sim, aí a gente tem o RH que faz a parte do perfil comportamental, gente. Só que isso aí é uma entrevista, né? O que pega, como diz, no dia a dia é bomba, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Então, no dia a dia, realmente, você vai ver o comportamento da pessoa de fato, né? Porque, às vezes, ela pode ali simular, ela põe um currículo que ela quer, que você quer ler. Então, no dia a dia, realmente, você vai ver. Falar igual o Aurélio fala, né? No currículo, tudo é lindo, né? Tudo é lindo. Tudo é lindo. Mas aí, no dia a dia, você vê que é uma pessoa muito parada, muito passiva. E, às vezes, na hora da entrevista, até o jeito da pessoa andar, eu consigo entender se ela da minha sintonia ou não. Se é uma pessoa que vai andando devagarzinho, assim, no corredor, eu falei, ixi, não vai dar certo. Eu 220 por hora, não consigo, não vou, né? Pega Bora. branco. Entendeu? Eu vi uma vez que há 3 dificuldades para a gente contratar uma pessoa. A primeira delas é o recrutamento, que é você identificar as pessoas que são boas e que vão casar com o nosso propósito. A segunda seria a remuneração. Só que não só salário, né? A parte de remuneração que você falou, emocional, plano de carreira, uma sensação de pertencimento. E o terceiro passo, que talvez seja o mais difícil, que seria a manutenção desse funcionário. Mas aí o que eu acho mais legal é, muitas das vezes, igual, por exemplo, você que começou lá de baixo, foi te mantendo fazendo o quê? Cada vez subindo mais. Isso é muito interessante, porque a gente dá um plano de carreira para uma pessoa, você não quer sair hoje, né? Você muda a vida, né? Muda a vida. Então, assim, eu convivo muito mais com a Sara do que meus filhos, entendeu? Então, a gente tem uma grande intimidade, um olha para o outro e fala, ixi, vai dar merda. Só no olhar a gente se comunica, muito fácil. Assim, acaba que gera realmente uma parceria, uma amizade muito grande, né? Então, assim, hoje em dia, sem a Sara, eu falei, não tem jeito, gente. Pode brigar com todo mundo, a Sara não. E muitas das vezes que essas pessoas que são funcionárias, uma hora vai chegar, talvez vai virar um sócio, ou até falar assim, muito obrigado, e eu vou sair agora e empreender no meu negócio. E isso eu acho que é o maior sucesso que a gente pode ter. Eu falo para meus funcionários, gente, o treinamento é para vocês, para sua vida, para os seus filhos. Então, aqui, nós estamos com a finalidade também de engrandecer pessoas, de tornar essas pessoas melhores no mundo. Então, não, mas ela vai ficar só um ano, não interessa, mas... Mudou a qualidade de vida dela, mudou a vida dela, mudou a família dela, mudou a perspectiva da pessoa, ótimo. Então, às vezes, a gente tem cursos lá de postura, de comportamento, de vestimenta. Às vezes, doutor, não gosto. Gente, não escuta, abre a cabeça, sabe? O jeito de você abordar uma pessoa, o jeito de você conversar de forma adequada, de forma... Então, às vezes, elas são um pouco resistentes. Falam, gente, escuta a pessoa que tem experiência no mercado de luxo. Aprenda, tenha humildade. Então, você tem que, às vezes, sentar e falar assim, fica quieta, aprenda, sabe? Seja humilde. Só escuta. Então, assim, isso aí, eu falo assim, mesmo que vocês não estejam comigo amanhã, mas tenta guardar, pelo menos, esse aprendizado, né? Ou para os seus filhos, ou para sua família, ou para o relacionamento com sua esposa. Eu vi um Reels esses dias no Insta, achei fantástico. Correndo assim, parei lá num vídeo, um cara falando assim, que procurou as pessoas mais inteligentes dos últimos tempos, mais ricas e mais inteligentes. Aí tava lá o Zuckerberg, o do Facebook, né? O Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk.
Aí ele foi olhar o currículo de cada um. O currículo deles, assim, antes do sucesso, é super simples. Então, igual você falou, o currículo, ele não paga conta, né? Isso. A pessoa pode criar o currículo que ela quiser, mas esse posicionamento, essa garra, essa vontade de crescer, Atitude é tudo. Porque você determina realmente se aquela pessoa vai crescer com você ou não. E realmente se a pessoa é leal, né? Se a pessoa é leal e tem atitude, acabou. Você pode levar, você fazer o que ela quiser. E você, Sara, você bate o olho e sabe quem que vai ser uma boa funcionária? Hoje ainda eu tenho um pouco de dificuldade. Mas em alguns dias ela determina, ela já Eu rapidinho determino, falo, não dá. A Lana Tem falou que que é trocar. energia. E pra você, o que é o mais importante? O que te salta aos olhos quando você vai contratar alguém? Bom, quando eu vou contratar alguém, eu sempre gosto de falar um pouquinho da minha trajetória com a doutora Lana, como eu cheguei na empresa, Porque né? são um case, né? Sim, como eu cheguei na empresa, como que a empresa investe num funcionário, dá o crescimento para aquele funcionário, né? Estamos ali. E também eu vou olhando questão de currículo, como que foi, como que está sendo a postura da pessoa ali na hora, e vou levando, né? Geralmente eu faço ali uns 15 dias de teste, vou olhando as pessoas, me falam assim, a leitura, me fala assim, Sara, você não fica aqui. Aí eu falo assim, eu não fico não, mas espera aí rapidinho. Eu dou uma volta, eu torno na recepção, eu falo, olha, você fez isso, isso e isso. Elas falam assim, como que você viu? Eu falo, gente, eu conheço a clínica na palma da minha mão. Legal. Eu conheço cada cantinho. Então, assim, cada errinho que você fizer, eu vou conseguir Ela identificar. passou pelos processos, ela passou no financeiro, passou ela foi secretária, então ela tem uma noção muito boa de tudo, né, do processo. Isso. Eles me falam assim, Sara, como que você conseguiu pegar isso? Eu falo, gente, eu sento, meia hora eu consigo filtrar ali tudo. Eu levo pra Lana e ela fala assim, não é possível. Eu falei, não, vou te mostrar agorinha, dá mais umas horas aí que eu te entrego. Uma coisa que eu aprendi também, ao longo desse tempo também, eu acho que funcionários chaves, bons, normalmente não, a maioria deles não estão desempregados, eles estão empregados e você realmente tem que capturar esses grandes talentos. Né? Esses dias nós acabamos de pegar outra funcionária de outra Estamos clínica. pegando um aí, né, doutora? Silêncio. Silêncio. Mas, assim, não tem jeito. Você que realmente tem uma equipe diferenciada, pessoas chaves e que tem boa formação, tem um know-how bom, você tem que, às vezes, dar uma filtrada no mercado, ver quem é bom e fazer uma proposta de trabalho, né? Porque aí você vai pegar pessoas já bem formadas e que têm assim, você não quer realmente formar aquela pessoa e é chave naquele negócio seu, vale a pena. Isso é verdade. Então, hoje, a virtude que vocês determinam assim como essencial seria realmente o ser proativo, né? E ser leal. E honestidade nem se fala, né? Honestidade é o princípio básico, né? Isso é difícil de determinar numa primeira só o convívio. Você está com um efetivo de quantos funcionários hoje? Hoje, 16 CLT, né? 16 CLT, tem uns prestadores de serviços. E tem os médicos, né, que estão lá com a gente também. Então, somando ali mais ou menos umas 22 pessoas. E qual que é o que dá mais... Qual o setor que dá mais problema? Qual setor? Você está fazendo muita advogada do diabo aqui. Calma aí. Não faça assim, eu volto para a clínica amanhã, tá bom? Tá muito polêmico. Justamente para quando eu tiver a minha, eu saber contorná-la. Não, o setor que dá, assim, um pouquinho mais de trabalho mesmo é ali comercial, né? Porque você tem que estar mais firme com ele, né? Tentando entender o porquê que aquele paciente não fechou, o porquê que ele não está dando um retorno. Então, assim, acaba você gastando um pouco mais do seu tempo no comercial. A parte importante do negócio. Que é a parte importante. E é isso que eu queria chegar. Eu sabia que ia ser essa resposta. Mas isso aí não é o papel do médico fazer? O comercial? Comercial? Depende. Eu já fiz isso inicialmente, já fiz a parte de vendas. Eu era até mais persuasiva, só que eu perdia muito tempo hoje, sabe? Assim, o que eu perdi? Aquele paciente é seu amigo, fala, doutora, mas tem como fazer mais barato? E acaba você cede, porque a gente não é formado em vendas, né? Apesar que, quando eu vendia muito mais, assim, era muito mais fácil para eu vender, porque eu tinha, né, o conhecimento. Só que, hoje em dia, eu prefiro delegar a venda, porque eu acho que é menos desgastante. Mas hoje você passa o preço para o paciente e negocia? Não, eu passo o que o procedimento vai ser feito. A necessidade de quantas coisas, o que... Explico mais ou menos. Eu falo, doutora, eu quero fazer mais ou menos. Qual que você acha que é a minha prioridade? A prioridade sua nesse momento é isso, isso e isso. Depois você pode fazer no segundo momento esse. Então, eu dou uma noção. Não falo de valores, que eu, sinceramente, hoje eu não sei preço de nada, gente, porque é muito procedimento, né? Não faço, não quero mais nem saber quanto que é os procedimentos. E aí, eles vão até a parte comercial, que faz, assim,
Ah, é à vista, não é? Vamos facilitar, assim, sim, Condições, assim, no Pix. né? Condições, porque você condições de imagina ficar pagamento. fazendo isso em todos Na os pacientes. consulta, né? Sim. Posso soltar mais uma polêmica? Vai. Sabia que a taxa de fechamento pelo médico que oferece o preço é muito maior? Sim, com certeza. Sim. Mas ela acaba que o tempo que você perde, você converte isso em é verdade. procedimento, né? Exato. Isso aí, Então, isso é aí, essencial. assim, se eu ficasse ali, aí demora mais meia hora. E aí eu não faria o procedimento. Então, hoje, como diz, tempo também é dinheiro. Claro. E aí, eu acho também, eu já falei que eu fazia antigamente isso, mas eu achava muito desgastante, porque eu acabava cedendo à pressão do paciente, aquele paciente é amigo, é conhecido, é isso e aquilo. Então, eu ficava um pouco em situação ali. Então, no final, às vezes, eu acabava levando desvantagem. Eu nem ganhava tanto, porque ele, doutora, mas não faz esse valor? Por favor, doutor, por favor. Gente, A gente é bobo, né? entendeu? A gente, Resumindo, não, a médico gente é não bom. foi feito para saber vender mesmo. Mas aprende. enfim. Tem que aprender. Então, tem que aprender até para você, mas até para você fazer uma pré-venda, se você não quiser fazer a venda ali diretamente, fazer uma pré-venda, porque aí você deixa o meio caminho andado para Com certeza. comercial. Eu acho realmente, a questão do fechamento aí tem que ser com o funcionário. Mas o preço eu ainda acho que o médico, assim, minha opinião. Justamente porque aí a pessoa, nossa, sabe, eu acho que dá mais um impacto. Eu falo mais ou menos hoje o que ele precisa, né? Mas o preço eu não falo, porque, nossa, doutor, tudo isso, assim, eu deixei para ele falar. Outro E se você lasque, tem que ter né? no comercial uma pessoa que seja treinada para falar esses valores altos Sim, sem tremer na base, Não, né? sim. Que saiba, aliás, equipe toda, a gente tem que saber os seus procedimentos. Você tem que, às vezes eu falo assim, você vai no congresso, treina, estuda, faz todo aquele preparatório e chega lá, você não passa o que você ganha, o que você aprendeu para a equipe. Não adianta, a equipe tem que saber vender, tem que saber o que você faz. Eu acho uma das coisas mais importantes. A equipe tem que saber para que serve aquele aparelho. Então, tem que ter a mesma linguagem sua. E você falou em aparelhos. Hoje você vê como determinante de sucesso de uma clínica ter os aparelhos mais atuais? Ou isso não é tão primordial assim? Porque seu poder de compra hoje é muito grande. Então, você tem todas as melhores tecnologias lá. Tem as Ferraris, né, da dermatologia na sua mão. Ô, Dani, o público, depende do público que você quer atingir, né? Você falando isso, mercado de luxo, público A, ele quer novidade, ele quer as tecnologias de ponta, né? Então, não tem como. Você tem que estar ali no pioneirismo da tecnologia, se você quiser atingir o público A. Então, é um público que está vinculado aos influencers, às atrizes, as blogueiras, as grandes revistas. Então, ele sabe o que está acontecendo no mercado. O mercado da dermatologia é um mercado muito... é disseminado tudo, né? Nas mídias, todo mundo sabe o que é fotônico, o que é ultraforma. Então, são tecnologias disseminadas facilmente e as mulheres sabem o que é. Então, se não adianta falar assim, eu faço só preenchedor. Aí você vai ficar na média ali, realmente dos profissionais. Você fica ali na... Então, diferencial que Diferencial, vocês eu acho que tem que realmente ter posicionamento profissional, tem que ter investimento alto em tecnologia, para você realmente se destacar como pioneirismo, como tecnologia, como inovação. E realmente ter um bom posicionamento aí, boa relação médico-paciente. Acho interessante você falar essa parte da questão de influências, do uso da mídia de outras pessoas. Lógico. Você dá uma importância muito grande, então, para esse network? Não tem como, viu? Não tem como negar isso, né? E hoje em dia a gente tem influência de todos esses influencers aí famosos, né? Essas grandes personagens da mídia aí, não tem como, né? Pessoas que fazem influência enorme na população, no uso de produtos também, de máscaras, né? Então, ele realmente é E dá uma dica pra gente, como chegar nessas pessoas? Então, no caso, são assim, de artistas conhecidos. Gente, Porque vem gente do Brasil inteiro pra clínica, eu preciso aprender como é que faz. Então, assim, existe o famoso network, né? Conhecer pessoas que lidam com essas pessoas famosas. Você, às vezes, oferecer serviços para ele conhecer a princípio. Então, por exemplo, pessoas que têm contato direto com esses profissionais de destaque. Então, quem é essas pessoas? Então, fulano? Então, beleza. Vamos, fulano, tudo bem? Fulano, vamos apresentar a clínica? O que você acha que se conhecer, os aparelhos? Então, ela fala, nossa, doutora, que lindo, a clínica é legal. Então, você fazer uma troca de parcerias de serviço. Né? Hoje eu não faço troca de dinheiro, mas faço troca de serviços, assim, de divulgação da clínica. Então, a pessoa Né? conheceu, viu, gostou, falou, nossa, tem uma clínica linda lá em Goiânia. Aí, beleza, vamos conhecer. Aí, por exemplo, conheci a Bela Falcone, né, que ela vai vir até mês que vem. Viu, ela fazia uma parceria com a Fashion School, viu a clínica pelas mídias sociais, gostou e falou, eu queria conhecer sua clínica, você não topa de a gente fazer? Falou, lógico, na hora.
Então, surgiu a primeira parceria, foi nessa forma, né? Viram a clínica nas mídias sociais, elas viam fazer um trabalho aqui em Goiânia, e aí foi divulgando. E virou agora espontâneo, automático, vira e mexe. Aí, hoje em dia, eu consigo falar, não quero, não tem interesse, não é o perfil que eu quero. Né? Então, tem pessoas assim que me procuram, eu fico super lisonjeada, mas não é o perfil da clínica, eu não quero que divulgue, né? Então, eu quero um público que pareça comigo, né? São mulheres com rosto mais natural, que são mulheres ativas, mulheres que têm princípios, assim, eu gosto bastante. Eu não gosto de mulheres muito vulgares, que têm muito procedimento, não é a minha linha, né? Então, é uma expertise saber identificar a imagem da pessoa que você quer que carregue a sua empresa. Sim, com certeza. É o público que você quer atingir e o que você quer. Então, qual que é o seu público? Qual que é a linha de tratamento? A minha linha de tratamento é uma linha de naturalização, de procedimentos mais naturais, que valorizam os traços daquela pessoa, mas sem muita... Teve alguma famosa que você falou assim, nossa, aqui foi a virada da chave? Eu acho que foi uma associação de coisas, né? Mudança de clínica, que é uma clínica que é realmente diferenciada no Brasil, ainda todo mundo que vai lá realmente é uma coisa diferente no Brasil. Profissionais que vieram juntos, né? Esse posicionamento melhor na minha mídia social, divulgação melhor, né? Melhor postura minha também, eu acho que nas redes sociais. Eu acho que foi tudo. Não acho que determinante. Eu acho assim, vou te falar a verdade. Esses profissionais não geram seguidores, não geram muitos seguidores. Mas, às vezes, geram um pouco mais autoridade. Né? Então, são aqueles seguidores, por exemplo, que estavam há muito tempo te seguindo, gostavam do seu trabalho, mas não iam em você. De repente, veio você tratando uma pessoa, fala, nossa, que legal, doutora, você tratou fulano, não, agora eu vou marcar com a doutora, eu acho que ela é boa. O pessoal vem lá do Rio para tratar com ela, não, ela é boa. Então, na verdade, isso gera um posicionamento. Né? Não pense assim, vou conciliar esse artista famoso, vou aumentar o número de seguidores. Não tem isso. Né? Até porque as pessoas ficam desconfiadas, né? Sabem disso. Mas é melhor o posicionamento. Nossa, legal, ela tinha condições de tratar com qualquer pessoa do Rio de Janeiro, que esses artistas são pagos, né, no Rio de Janeiro para fazer muita coisa. E vir até Goiânia porque deve gostar do trabalho da doutora Lana, né? Não é só pagar, não é só isso, né? Então, eu estava lendo uma vez um livro de marketing que ele falou que um cliente, um seguidor, na verdade, para ser convertido em um cliente, para comprar seu produto, ele leva em torno de 6 meses a 1 ano que ele está acompanhando as suas redes sociais para ele converter a compra. E é igual você falou, é justamente a questão da autoridade, não do crescimento. Porque aquilo ali é só uma imagem, né? E muitas das vezes tem gente que paga para pessoa famosa e a gente sabe que existe. Mas eu acho interessante justamente porque nós médicos, às vezes, ficamos com medo de convidar uma pessoa famosa por um senso, uma autossabotagem, uma síndrome do impostor, de falar assim, mas por que eu vou chamar a pessoa e eu não sou capaz de oferecer um trabalho para ela? Por exemplo, ortopedista. Casa muito bem com a parte de esporte, com a prática de crossfit, dieta. Chamar um atleta de alta performance e famoso é legal. E eu vejo muitos colegas que falam assim, não, mas eu vou chamar para atender ele de graça, como assim? Eu falo, nossa senhora. Não, aí, assim, depende do posicionamento, depende da cabeça da pessoa. Da cabeça da pessoa. Isso é um investimento, né? De imagem, isso não é gasto de maneira alguma, pelo contrário, né? Então, acho que é mudança, né? De valores. Beleza. Estamos tentando, né, amor? Converter essas pessoas. A gente vê assim, por exemplo, a residência, né? A gente sempre fala que a residência é um jogo infinito, porque a gente vai sair de lá e as coisas vão continuar. Então, a gente tenta, em cada lugar que a gente entra, que a gente passa, seja, né, aqui no Hipopótamo, a gente já falou alguns toques, né, para o Éder, na residência, até na clínica. Ele só não escutou, né? Porque até agora não tem um relógio. Então, assim, fazer melhorias, né, fazer críticas construtivas, obviamente, sabendo o jeito de abordar, o jeito de falar, para que as coisas melhorem, porque mesmo que a gente saia, que a gente dê um passo para frente, ou até um para trás, né? A gente não sabe o que vai acontecer na vida, mas que as pessoas que andam com a gente, ou que andaram um dia, elas cresçam, e que os lugares em que a gente passou ou passar sejam transformados de alguma forma. E fica admiração à pessoa, né? Exato. Não a ressentimento. E eu falando, é engraçado o que você falou, porque na época da residência, né? Eu sou muito parecido com tudo que eu fazia na residência, eu sou hoje, né? Então, por exemplo, eu saí da residência já com meu consultório, pelo menos semanas lotadas, do pessoal da diretoria, das enfermeiras, porque eu fiz amizade, trabalhava de graça. Doutora, vamos lá, faz o PID, vamos lá, tchau. Então, assim, eu não tinha preguiça de trabalhar. E eu fiz uma amizade enorme com todo mundo. Todo mundo até hoje me conhece no HC. Eu tenho muita paciente lá da diretoria, da enfermagem, todo mundo, porque eu fiz amizade só da Polícia Militar. Então,
pessoas, às vezes, que saem de longe para tratar comigo, porque ficou amizade, ficou admiração aí, ficou realmente... Então, eu sou muito grata. Tudo aí, tudo isso. Eu vendo você falar, eu vejo o tanto que você foi, a gente fala skin in the game, com a pele em risco, né? Abraçando a causa. Porque é o que a Dana estava falando sobre questão de jogo infinito, é interessante a gente avaliar, porque a residência, ela não vai ficar com a gente. A gente vai passar por ela, vai embora, ela vai continuar. Então, muitas das vezes, não cabe nós a tentar mudar aquele processo, porque a nossa pele não está em risco. Porque ali a gente acabou, vai embora, acabou. Agora, quando você empreende, você cria a sua clínica, ali é o seu rosto, a sua cara, é o seu sangue que você está dando, né? E aí, em cada oportunidade que você viu, se abraçou, agarrou, inclusive nos processos onde não dependia de você da residência, você fez a sua imagem para trazer elas para o seu consultório. E aí você acha, então, que é importante você, não digo 24 horas do dia, mas ter um posicionamento, ser médica a todo tempo, porque em cada oportunidade você tem um potencial cliente? Então, depende do seu objetivo. Eu sempre fui assim, sempre fui empreendedora, sempre conversei, sempre fui extrovertida. Então, eu sempre fui assim. Por exemplo, o pessoal fala assim, eu só vou mudar quando eu tiver minha clínica. Gente, não adianta você tratar mal aquele paciente do SUS e achar que você vai mudar quando você tiver seu consultório particular. Você tem que tratar do mesmo jeito, sabe? Você tem que ter a mesma essência, os mesmos valores, o mesmo comportamento. Atender com paixão, porque isso aí é a essência da pessoa. Então, a pessoa pensa assim, na residência, tô nem não, vou atender agora de qualquer jeito, paciente do SUS. E depois acha que vai mudar. Não vai, gente, não vai. Aquela imagem, aquele comportamento vai continuar do mesmo jeito, aquele profissional. Vai ser um profissional ridículo, assim, zero à esquerda. E esse comportamento incrusta na gente, né? Ele entra. Sim, aí ele nem vê, aí vai ficar parte do comportamento dele, esse comportamento às vezes indiferente, sabe? Pouco afetuoso, assim, com o paciente. Então, eu acho que você tem que ser do jeito que você é, desde o SUS ao paciente AA+. É isso que tem que ser, sabe? Isso mostra a sua essência e mostra seu... Acho que não tem jeito. O mundo retribui o que você planta. E essa jornada que você teve, o que você acha que você mais mudou? Jornada? Eu acho que eu mudei, talvez, a questão da produtividade e a visão empresarial. Eu era muito... trator, sabe? Eu não tinha muito inteligência, eu te falei, de trabalho. Eu atendia todos os convênios, todas as coisas, atendia todos os pacientes, todo o perfil de paciente, porque, eu não quero parar de atender as doenças. Eu fiz mestrado em alterações de pele na gestante, fiz doutorado em psoríase. Então eu aprendi a fazer ultrassom, para fazer ultrassom na êntese do paciente. Então, assim, eu tinha muito esse lado de ciência, sabe? Eu mudei. Sabe, hoje eu sou uma pessoa assim, mais produtiva e mais certeira na parte, acho que mais assim, do negócio, né? Mas eu tento fazer o que eu faço bem e tento dar o meu melhor, sempre. E você, Sara, como braço direito e esquerda da doutora, o que você acha que ela mais evoluiu nesse caminho? A doutora Lana era muito centralizadora, né? Tudo tinha que passar Delegar. pela mão dela. Tudo. Tudo. Tudo que você fosse fazer, você tinha que pegar autorização com ela. Lana, eu preciso de fazer Até isso. que eu não aguentei mais, é muita coisa. Não aguenta. Sendo que você sabe como que vai fazer, como que vai sair no final, não. Tem que passar aqui primeiro. A autorização tem que vir. Ela era muito centralizadora, então ela começou a delegar mais, né? Depois que ela começou a delegar mais, ela começou a ter mais tempo. Interessante, tá mais por que eu tranquilo. fiz isso? Porque você, às vezes, achava que isso você não tinha mudado, né? Então, não, eu sei ainda, eu acho que eu até estou delegando até demais. Mas eu adquiri uma capacidade de resistência ao sofrimento muito grande, Legal. sabia? Nossa, assim, eu acho que há um ano atrás eu era muito mais sensível a tudo. Hoje, assim, é difícil me ver chorar, é difícil hoje, mesmo com situações pessoais muito graves, eu surjo, eu estou aqui sorrindo, né? Então, eu sou uma pessoa muito forte hoje, muito forte. Dificilmente você vai me ver... Eu acho que eu falo isso todo episódio, mas vou falar de novo. O caminho mais fácil é um péssimo conselheiro, né? Não adianta. Então, é nas dificuldades que a gente aprende, né? Sim. E você, Sara, o que você aprendeu nesses 6 anos aí de caminhada com a clínica? Ai, muita coisa, né? Uma, Bastante. que fala uma, assim, que você fala assim, essa aqui eu brilhei. 6 anos aí, na parte financeira, eu adorei para trabalhar na parte financeira mesmo da clínica. E isso melhorou até na sua vida pessoal. Demais a conta. É isso que Começamos me já falta, amor. A autovalorização. né? Começar a identificar qual que é o ponto mesmo que você não está conseguindo ir para frente por causa do seu ganho financeiro, né? Então, assim,
a parte financeira foi uma aula... Olha que legal, né? Uma Teoricamente, estrada foi é muito boa. muito mais fácil a gente cuidar do dinheiro dos outros, né? Né? Porque não é o seu. Não é o seu, Mas aí você fala que é isso que te fez evoluir mais como pessoa. como pessoa, sim. Porque você tem responsabilidade, né? Com Exatamente. certeza. E ela cresceu muito, assim, de forma profissional e pessoal também. A Sara desenvolveu. E, assim, a gente todo dia aprende, né, Sara? Muito. Muito. Então, a gente todo dia aprende a lidar com pessoas. Gente, isso é realmente uma escola. Todo dia quando você tem empresa com muitas pessoas, muitas mulheres, é um aprendizado todo dia. Você fala, ai, peraí. Deve ser uma gritaria, né? Peraí. Não é nada. Não, gritaria não, mas não é gritaria, mas às vezes a sensibilidade. Eu tenho dó do de doutor falar. Amir, coitado. Porque é tanto de mulher lá de homem perdido. Doutor Amir é tranquilo, doutor Amir é mais tranquilo. Ixi, ele é paz, Ainda né? faz, não, ele sempre tá brincando ali, tá tranquilo. Sara, e você, dentro da sua parte profissional? Qual foi uma área que você falou assim, meu Deus do céu, um momento, assim, não vou ficar disso aqui mais, não aguento, vou desistir, vou largar, isso aqui não é pra mim, essa mulher é doida, eu tô fora. Vai. A área de hoje, né? Gestão de pessoas. Gente do céu. Gestar pessoas não é fácil. É para quem tem resistência Tem mesmo. que ter muita resistência. Tem que ir com muita garra. Muita sair calma. calma e chegar ali e falar assim, hoje, será que eu fiz o meu melhor hoje? Aí vai embora, vai pensando e volta no outro dia e fala assim, não, ontem eu não dei o meu melhor, hoje eu vou dar. E quando você se decepciona com alguém, também você pensa, nossa, o que eu poderia ter feito por essa pessoa ou com pessoa. essa pessoa para que isso não acontecesse? Então, é Sim. uma cobrança muito grande que vem junto com essa responsabilidade. aprende Faltou uma muito, conversa, faltou pegar ali na mão, faltou o quê? Um mau recrutamento, né? O recrutamento, de ter visto o histórico da pessoa anterior, porque normalmente a pessoa que tem um comportamento assim, ela tem um comportamento repetitivo, Sim. né? Não é uma coisa nova. Então, isso é um aprendizado. Não tem como. Você não forma, você vira empresária, vira um ótimo profissional, um ótimo gestor, infelizmente, nas dores também, né? E nós estamos aqui caminhando para os finalmente. Eu queria saber quantas horas tem o dia de vocês. Porque, assim, não pode ser 24. Pelo amor de Deus, Não. que cabe tanta coisa num dia. Não. Né? A Vocês, Lana, trabalham, vocês duas trabalham sempre até tarde, né? sim, Tem filhos, família, enfim. E ainda ali, sempre eu vejo em reuniões, fazendo projetos aí, expandindo a empresa. E agora, né, ainda tem que cuidar da parte de saúde, a parte pessoal, né? Se cuidar. Como é que é isso para vocês? Dani, acho que você tem que estabelecer planos de ação na sua vida, né? E hoje, meu plano de ação, assim, eu vou falar a verdade, eu não assisto TV, não tem condições. Então, meu dia é todo cronometrado, eu tenho uma disciplina, eu sou muito metódica em tudo, então eu acordo de manhã, malho, até aquele tempo, depois eu fico com meus filhos, vou para a clínica. Então, assim, eu tenho realmente uma organização muito grande na minha vida, porque senão não conseguiria dar conta de tudo, né? E eu tento fazer, assim, sempre o meu melhor. É isso que a gente faz. E ter mas, pessoas que te ajudam, né? e assim, né? É um eterno equilíbrio de pratos. Uma hora tá ruim nessa parte, outra hora... Não tem como você fazer tudo perfeito, gente. Não tem como. Então, esquece, né? Se você achar que você vai ser ótima mãe, ótima esposa, ótima dona de casa, esquece. Vai ter época que você vai ter melhor como profissional, época que você vai dar atenção mais para os seus filhos, não estão precisando mais. É assim, essa é a vida. A gente, no nosso episódio de gestão do tempo... que foi muito interessante, eles são escritores de vários livros sobre isso. A gente fala que saber gerir o tempo é saber que a gente vai estar em constante desequilíbrio. Não existe uma maneira de performar em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, a vida nossa é esse constante desequilíbrio, né? É o jogo de pratos. E você, Sara, quantas horas tem o seu dia? 24 é pouco, mas tudo bem. Consegue Bom, também. Acordamos cedo, né? Trabalhando bastante. Eu e a Lana ainda trocamos algumas mensagens de madrugada. Ai, não sei se eu vou responder. Sim, Às vezes sim, eu tô com insônia, já mando pra Sara, isso aqui. Não. Aí ela fala assim, ela não vai responder não, mãe. Ela me responde. É 3 horas da manhã, tudo bem, Mas sabe, ela ok? mal ela sabe que eu estava lá estudando alguma coisa. E aí eu falo assim, não, tudo bem, doutora. Nossa, me desculpa. Não, amanhã você me responde. Porque às vezes, gente, na correria, você até amanhã cedo eu vou esquecer. Eu já mando para você, não é para eu responder. Ver. Não, eu só sei. para eu lembrar. A Sara, às vezes, ela já teve
dia de me mandar mensagem, tipo assim, 11 horas, doutora, amanhã confirmando os pacientes, tal. Sara, o que você tá fazendo 11 horas da noite olhando o sistema, meu Deus do céu? 11 horas da noite. Não, mas assim, o quanto isso fortalece a união de vocês, porque são pessoas disponíveis, né? E você sabe que não é por maldade que ela vai te mandar mensagem 3 da manhã, e você sabe que se ela não responder às 3 da manhã, tá tudo bem, né? Não mesmo, não Mas mesmo. essa disponibilidade fortalece ainda mais os laços, né? Isso é verdade. Verdade. Então, vamos encerrar aqui. Finalmente, só uma última mensagem. Você tem uma clínica de sucesso. Fala pra gente que tá começando, o que seria o diferencial, assim, pra gente começar a ter uma clínica e conquistar o sucesso que você conquistou? Se pudesse deixar uma mensagem para quem mensagem tá final. começando, assim. Gente, eu acho que a melhor coisa é você ser, assim, eu acho que clínica, estrutura você conquista. Mas você realmente ser um bom profissional e ter uma boa relação médico-paciente faz o diferencial. Clínica chique, pagar um espaço, todo mundo pode ser passível de realmente ter uma estrutura boa. Mas realmente ter uma relação médico-paciente, ser humilde, né? Ser um cara realmente que entenda o problema do paciente, que estenda a mão, que toque a alma daquela pessoa, acho que faz total diferença realmente na relação aí. E hoje, mesmo que tenha muitos profissionais, são poucos profissionais que têm esse relacionamento bom com o paciente, sabia? Isso é verdade. E você, Sara? Da parte de gestão e dá uma dica pro médico também. Porque eu acho que você deve ter dificuldade para mexer com o médico também, porque é difícil lidar com um doutor, não? Eu acho que é a parte mais tranquila, né? Não, lidar com doutores são fáceis. São. Para vocês parecem difíceis, mas não, é fácil. É só, assim, tentar adiantar a agenda, né? Do mês anterior. Saber que ele tem um ego um pouquinho inflado. Isso. Tentar adiantar um pouquinho a agenda para a gente poder conseguir trabalhar ali com mais... alinhar melhor as coisas. Mas, fora isso, perfeito. Em questão mesmo de liderança e essas coisas, eu creio que seria... Gente... Pode repetir novamente? Dá uma dica do sucesso que você identifica que a clínica tem. Dica de sucesso. Gente, vai atrás. Corre, não desista. No primeiro tombo, porque tombos vocês vão levar muitos. Toda hora. Toda hora. Toda hora tem uma pessoa que vem e tenta te dar uma rasteira. E se você desistir naquela primeira rasteira, dificuldade que você tiver, você não vai crescer. E você, amor, como uma empreendedora também das mídias sociais? Eu acho que a gente tem que realmente abrir a cabeça para as coisas que estão vindo, para os movimentos que estão surgindo, a gente não pode negar. E, assim, uma característica que eu até gostaria de ressaltar aqui, e que eu acho que é de fundamental importância, especialmente nos médicos que alcançam o sucesso, e que eu vejo que a doutora Lana tem, eu admiro desde o primeiro dia que eu vejo, que eu conheci, realmente, você vai me confirmar, a humildade, né? Obrigada. Uma pessoa extremamente acessível, eu te falei isso também no dia que eu a conheci, uma pessoa que pega na mão, e, assim, você não tratar como diferente o seu paciente, né? Tratar como igual, ter humildade, o status não te difere de ninguém. Depois que a gente sair daqui, a gente vai virar tudo a mesma coisa, vai todo mundo para o mesmo lugar. Então, assim, eu admiro muito essa característica, que é uma coisa que eu prezo nas minhas relações, nas pessoas que eu decido manter na minha vida, que é realmente a humildade. Então, essa é a minha mensagem. Sejam humildes. Valorizem essa característica num bom relacionamento médico-paciente e num bom relacionamento interpessoal, que vai além do médico ali, que vai além de venda, que vai além de captar pacientes. Né? Tem humildade para você aprender, reaprender, desaprender. Exatamente. E é isso. E você? Legal. Primeiramente, eu gostaria só de ressaltar, vou contar. Lá em casa, a Dani chega, sabe a doutora Lana fez isso aqui? A doutora Lana isso aqui. Tipo assim, já tô íntimo já. Todo dia é uma novidade boa. É interessante. Enfim, para mim, eu acho que uma chave do sucesso, se é que pode dizer assim, né? Eu acho que é começar, é fazer, né? Tenho certeza que no começo para você foi difícil, você não tinha as melhores condições. Só no começo, não. Sempre, né? Mas assim, igual, por exemplo... Os tombos que a gente leva, ninguém vê, né? Ninguém vê. Até para nós mesmos, começarmos esse projeto não é fácil, né? Então, assim, e as pessoas perguntam, de onde veio essa ideia? Nem eu sei, só veio.
A gente começou de uma forma que era um bate-papo entre amigos, e aí foi crescendo. Então, assim como você, tenho certeza que você já não mirou ser o ticket A, cobrar tanto uma consulta, mas você fez. Sim. Né? Faz. Sim. No caminho, você vai identificando as dificuldades, vai contornando elas. E nunca esquecer do seu sonho, né? De não diante dos propósitos seus. Realmente é determinar foco, né? Objetivo. Eu acho assim, tem que ter um propósito inabalável, fazer mesmo sem as melhores condições possíveis. Isso. E é isso aí, persistir. Na dúvida, faça. Na dúvida, faça. Eu achei até interessante você falar, né? Porque muitas pessoas falam assim, ter feito é melhor que perfeito, né? Sim. E isso é uma mentira, não é. Igual você não falou isso, você falou assim, ter feito é melhor que não feito. Isso sim, porque a perfeição, por mais que ela não seja alcançável, é o que a gente busca. É o que a gente busca. Então é melhor você fazer do que não fazer. Mas o perfeito sempre tem que ser. Mas não pode esperar, ai meu Deus do céu, quando eu tiver minha clínica chique, eu vou postar. Não, gente. Poste as condições que eu tiver. Na dúvida, faça. Na dúvida, faça. Eu acho que a iniciativa faz uma diferença enorme. Porque eu vejo assim, muita gente parada no sentido de execução. Ai, quando eu tiver. Hoje, por exemplo, assim, eu às vezes eu recebo muitos profissionais que querem entrar na clínica lá hoje. E eu vou conversar, né? Eu falo assim, e aí, sem rede social? Ah, então, eu vou ter. Ah, você não tem Instagram? Ah, meu Instagram ainda é muito fraco. Quando eu vejo aquele perfil do médico muito devagar, gente, não adianta. Ele não vai crescer, não vai. Então, iniciativa é tudo, sabe? Hoje em dia, eu avalio muitas pessoas por isso. Assim, eu faço uma leitura do que eu acho que é, para mim, hoje, o essencial atitude. Então, aquela pessoa fala assim, nossa, eu tenho que fazer mesmo. Nossa, eu não gosto. Quando você vê aquela pessoa devagar para falar isso, nossa, não vai. Eu acho essas pessoas mais engraçadas. São as que mais criticam também. Não, com certeza. Mas aquelas que falam assim, não, eu preciso fazer, eu vou fazer. Eu vou começar. Não, daqui mês que vem eu começo. Entendeu? Não, deixa eu terminar a residência, eu começo. Nunca começo. Não vai começar. O quê? Mas eu já faço. Vai. Quer brigar ao vivo agora? Bora movimentar, João. Não. E novamente, que coisa bonita. Mas faz uma diferença enorme. Né? Você vê a perspectiva daquela pessoa, se vai crescer ou não. Você tem uma noção, mais ou menos, de quem vai crescer ou não. Você já tem uma leitura da pessoa. Que legal. Onde a gente encontra você, doutora Alana? Onde? Que horas? Que horas? Qual horário do dia? Seguidores. Normalmente na Vitalux, na rua 1125, 369, setor Marista, gente, aqui pertinho. E no Instagram? Sociais? Instagram, doutora Alana Bezerra, _dermato. E você, Sara? Na Vitalux. Mas eu acho que é melhor nem contar, né? Porque senão alguém vai lá e rouba ela. Não. Não. Vitalux, gente, não tem jeito. Herança de família. Herança. Maravilhosos. E você? Ela não falou rede social, Sara. Sara Pereira Daf. Você Dançarina. Dançarina. Nas horas vagas. Não, vai ter várias visualizações lá para conferir a dança. Nossa Senhora. Vai. E você, doutor João? @DR João Anum com HANUM. Falei. Certo, e eu, DRA Daniela Textor e @InovaMed. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais e ativar o sininho das notificações. Esse episódio ficou fantástico. Compartilha se você achou que faz sentido para você e todo mundo que merece ver esse episódio. É isso aí, boa noite, obrigado mais uma vez e é isso. Boa noite. Boa noite.